As palavras não foram gritadas, não eram uma piada. Foram apenas uma afirmação fria e direta, feita através de uma chamada de vídeo travada. Nós não queremos ver a sua cara na formatura dela. Minha mãe, Helena, disse isso enquanto olhava fixamente para a câmera do notebook, sem hesitação, sem sequer piscar. Eu apenas fiquei ali sentada no meu apartamento silencioso, em Curitiba, observando os 3 rostos na minha tela. Meu pai, Ricardo, estudava as próprias mãos, recusando-se a me olhar. Minha irmã mais nova, Letícia, apenas exibia um sorrisinho de canto, torcendo um pedaço de seu suéter caro. Na última década, eu fui a filha perfeita. Eu fui aquela que pagou por tudo. Eu fui aquela para quem ligavam para resolver qualquer crise. Eu honestamente acreditava que, se eu apenas desse o suficiente, se eu fosse útil o suficiente, eles finalmente me amariam de volta. Mas naquele silêncio esmagador, vendo o sorriso satisfeito da minha irmã, enquanto minha mãe me barrava da mesma celebração que eu estava custeando, algo dentro de mim finalmente quebrou. Eu não fiquei com raiva, eu não desabei. Eu apenas soube com absoluta certeza que eu tinha terminado. Antes de entrarmos em todos os detalhes, por favor, me faça um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Para realmente entender por que aquela frase em uma chamada de vídeo pareceu um golpe físico, você precisa entender a economia básica da minha família. Em uma família típica, o amor é algo garantido. Faz parte do acordo por você ter nascido. Você não precisa conquistá-lo ou colocá-lo em um plano de parcelamento. Mas na casa dos Oliveira, o amor era uma moeda de troca. Era uma fórmula complicada que passei a vida inteira tentando resolver, e a resposta era sempre a mesma. Beatriz dá, Beatriz provê, e todos os outros recebem. Tenho 32 anos agora, mas quando olho para trás, sinto que minha infância terminou por volta dos 12 anos. Foi quando se tornou dolorosamente óbvio que minha mãe, Helena, olhava para mim de forma completamente diferente de como olhava para minha irmã, Letícia. Letícia era o bebê, a princesa. Ela era 3 anos mais nova que eu, mas conseguia sugar todo o oxigênio emocional de qualquer ambiente em que entrasse. Se Letícia choramingasse, a casa inteira parava. Se Letícia quisesse um gadget novo, um plano era traçado para adquiri-lo. Se Letícia reprovava em uma matéria, era porque o professor era incompetente. Se eu reprovava, era porque eu era preguiçosa. Se eu quisesse algo novo, eu estava sendo gananciosa. Meu pai, Ricardo, era um fantasma em sua própria casa. Ele estava presente, fisicamente, mas era só isso. Ele chegava em casa depois de um longo dia no escritório, afundava em sua poltrona e simplesmente se desligava. Ele via tudo acontecendo. Eu sei que via. Ele via minha mãe me repreender por fazer muito barulho enquanto elogiava Letícia por apenas estar sentada ali. Mas ele nunca, jamais intervinha. O lema dele era: "Vamos apenas manter a paz, Bia." E manter a paz sempre significava deixar mamãe fazer o que queria. Significava que eu tinha que enterrar minhas próprias necessidades para que ela não ficasse chateada. Quando saí para a faculdade, eu já tinha dominado meu papel. Eu era a que resolvia tudo, a confiável. Fiz malabarismos com 3 empregos para concluir minha graduação em engenharia. Trabalhava em turnos na biblioteca do campus, dava monitoria de cálculo e servia mesas nos fins de semana. Comprei meus próprios livros, paguei meu próprio aluguel. Nunca pedi um centavo aos meus pais, porque eu já sabia o que eles diriam. Estamos economizando para a aposentadoria, mamãe sempre declarava. Mas, curiosamente, quando Letícia terminou o ensino médio, aquele fundo de aposentadoria se transformou magicamente em um carro 0 quilômetro para ela. Ela precisa de um carro confiável para ir e voltar da faculdade, mamãe me disse, com um tom que me desafiava a questionar. Você mora perto do campus, Bia. Pode ir a pé. Eu não retruquei.
Apenas peguei mais turnos de trabalho. Depois que me formei e consegui um ótimo emprego como engenheira de software em Curitiba, a dinâmica familiar mudou. Pela primeira vez, eu tinha dinheiro de verdade. E, de repente, minha mãe ficou muito interessada na minha vida. Começou com coisas pequenas. "Ah, Bia, as coisas estão um pouco apertadas este mês." Ela sussurrava ao telefone, como se papai pudesse ouvir. "Você poderia nos emprestar uns R$ 1.500 para o mercado?" Só até o próximo pagamento do seu pai. Eu enviava, é claro, instantaneamente. Uma sensação morna se espalhava pelo meu peito. Eu finalmente estava sendo útil. Eu estava ajudando. Eu era uma boa filha. "Obrigada, querida", ela dizia. "Você é um anjo na nossa vida." Essa frase, "você é um anjo", tornou-se meu vício. Eu ansiava por ela. Eu precisava sentir que eu importava para eles. Com o passar dos anos, os pedidos aumentaram. Os R$ 1.500 para o mercado viraram 4.000 para o conserto de um carro. Isso se tornou 7.000 para alguma despesa médica vaga da qual eu nunca via a conta. E então veio a Letícia. Letícia sempre foi alguém sem rumo. Ela se matriculava na faculdade, desistia, se matriculava de novo e mudava de curso meia dúzia de vezes. Ela se recusava em EBA a conseguir um emprego, alegando que tinha ansiedade com o mundo corporativo. Minha mãe me ligou uma noite, com a voz cheia de pânico. "Bia, sua irmã está prestes a ser despejada. Ela está atrasada com o aluguel. Você tem que fazer alguma coisa." "Por que ela não divide o apartamento com alguém?" eu perguntei, tentando ser prática. "Ou arruma um emprego de meio período?" "Ela precisa focar nos estudos", mamãe retrucou. "Você quer que ela vá morar na rua? Ela é sua irmã. Família cuida da família. Família cuida da família." Essa era a frase que eles sempre usavam, a arma perfeita. Se eu recusasse, eu era cruel. Eu era egoísta. Eu estava abandonando meu próprio sangue. Mas se eu dissesse sim, eu era um anjo. Então, eu paguei o aluguel da Letícia. Convenci a mim mesma de que seria algo único. Mas então, o mês seguinte chegou e mamãe ligou com outra história. E no mês depois desse também. Logo, eu estava pagando o aluguel da Letícia todos os meses. Eu estava pagando por seus livros incrivelmente caros. Eu estava enviando dinheiro para cima da comida dela. Eu até dei a ela um cartão de crédito adicional da minha conta. "Isso é apenas para emergências de verdade", eu disse a Letícia ao entregar o cartão. "Como um pneu furado ou uma consulta médica. Emergências reais?" "Claro", Letícia disse, me dando um abraço rápido. Ela cheirava a um perfume novo e caro, um que eu certamente não tinha comprado, mas imaginei que mamãe provavelmente tinha dado. "Obrigada, Bia. Você é a melhor irmã do mundo. Por 5 anos, esse foi o meu normal. Eu tinha 32 anos, era solteira e morava em um apartamento pequeno, mas bom, em Curitiba. Dirigia um Toyota com 7 anos de uso. Nunca tirava férias. Cozinhava todas as minhas refeições em casa. Enquanto isso, meu salário financiava uma vida completamente diferente para minha irmã. Eu via tudo nas redes sociais dela. Letícia em brunches chiques, Letícia em festivais de música, Letícia exibindo roupas novas. Sempre que eu tocava no assunto, mamãe tinha uma desculpa pronta. "Ah, uma amiga pagou para ela." Ou, "Ela é apenas muito boa em achar promoções, Bia. Pare de ser tão crítica. Eu queria desesperadamente acreditar nela." Eu precisava acreditar nela. Porque admitir que eles estavam apenas me usando significava que eu teria que admitir que não era sobre amor. Era apenas sobre a minha conta bancária. Meu pai era inútil. Uma vez, durante uma visita de Natal, eu o encurralei na garagem. "Pai", eu comecei enquanto ele organizava meticulosamente sua caixa de ferramentas. "Estou gastando quase R$ 8.000 por mês com a Letícia. Isso está acabando com a minha capacidade de economizar. Eu quero comprar meu próprio lugar algum dia." Ele deu um suspiro pesado, limpando a graxa das mãos com um pano. Ele parecia tão cansado. "Eu sei, querida. Eu sei. Você não pode falar com a mamãe?"
Dizer a ela que a Letícia precisa arrumar um emprego. Ele apenas balançou a cabeça lentamente. Não vale a briga, Bia. Você sabe como sua mãe fica. Ela só quer que a Letícia tenha um bom começo. Você é forte. Você consegue aguentar. A Letícia, ela é um pouco mais frágil. Você é forte. Esse era o outro lado da armadilha. Minha competência, minha recusa em reclamar era usada como motivo para me punir. E a fragilidade da Letícia, que era apenas um eufemismo para ser mimada e preguiçosa, era recompensada. Voltei para dentro e a vi jogada no sofá, grudada no celular esperando mamãe lhe servir uma xícara de chá. Ela nem olhou para cima. Não perguntou sobre o meu trabalho ou sobre a minha vida. Ela apenas existia, um planeta esperando que o universo girasse ao seu redor. E por minha causa, girava. Eu continuava dizendo a mim mesma que estava quase acabando. Letícia estava finalmente, depois de 7 anos, conseguindo seu diploma. Assim que ela se formar, eu dizia aos meus amigos: ela vai conseguir um emprego e sair da minha folha de pagamento. Só preciso aguentar até junho. Eu me agarrava àquela data como a um bote salva-vidas. A formatura era a minha linha de chegada. Eu tinha me convencido de que, uma vez que ela tivesse aquele diploma, minha mãe daria um tempo. Meu pai finalmente relaxaria. Letícia se tornaria uma adulta. Eu fui tão ingênua. Não percebi que a formatura não era uma linha de chegada para eles. Era apenas mais uma despesa para cobrar do banco da Bia. Eu realmente achava que meus sacrifícios eram um investimento no nosso relacionamento. Achei que estava comprando um lugar à mesa da família. Só não percebi que, aos olhos deles, eu não estava à mesa. Eu era a garçonete, encarregada de trazer a comida e depois desaparecer na cozinha enquanto a verdadeira família aproveitava a refeição. A conta nunca fecharia. Não importava o quanto eu tirasse da minha própria vida para dar a deles, a soma era sempre 0. O começo do fim não começou com uma briga. Começou com uma notificação. Era uma tarde de terça-feira no final de abril. Uma chuva cinzenta e insistente caía sobre Curitiba, combinando com o desânimo da minha semana. Eu estava na minha mesa no trabalho, tentando focar em um bloco de código que começava a dançar na frente dos meus olhos. Meu celular estava virado para cima, ao lado do monitor. Um bip soou. Olhei de relance. Uma notificação do aplicativo do banco. Alerta de transação. R$ 15.000 autorizados em buffet magnífico. Parei de respirar. Pisquei, certa de que tinha lido errado. Talvez fossem R$ 150. Um almoço chique? Peguei o telefone, meu polegar atrapalhado tentando desbloqueá-lo. R$ 15.000. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Meu pensamento imediato foi fraude. O número do meu cartão tinha sido roubado. Minha conta estava comprometida. Um pânico quente e azedo começou a subir na minha garganta. Aquilo era uma quantia enorme de dinheiro. Era parte da entrada que eu estava tentando economizar para um apartamento. Toquei na notificação para ver os detalhes completos. Cartão final 7712. Meu estômago despencou. Aquele não era meu cartão de débito pessoal, era o cartão de emergência. O cartão de crédito que eu tinha dado a Letícia 4 anos atrás. Aquele para pneus furados e visitas ao hospital. Encarei o nome do estabelecimento, Buffet Magnífico. Isso não era um pneu furado, isso era um evento de gala. Minhas mãos estavam tremendo. Levantei-me da cadeira, telefone na mão, e saí apressada do escritório em conceito aberto para o silêncio do corredor. Eu precisava de ar, precisava pensar. Liguei para a Letícia primeiro, direto para a caixa postal. Naturalmente, então liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com a voz irritantemente alegre. Oi, Bia! Estava agorinha mesmo pensando em você. Mãe, eu disse com a voz trêmula. Tentei estabilizá-la. Mãe, a Letícia perdeu o cartão de crédito dela? O quê? Não, acredito que não. Ela está aqui do meu lado. Por que a pergunta?
Porque, eu disse, apertando o telefone com força, acabei de receber um alerta de uma cobrança de mais de 15 mil reais em um buffet, no cartão de emergência. Um momento de silêncio se estendeu do outro lado, apenas uma fração de segundo longa demais. Então minha mãe riu. Não foi uma risadinha nervosa, foi um som leve, de desdém, como se eu tivesse acabado de dizer algo bobo. Ah, isso, ela cantarolou. Sim, não se preocupe com isso, é para a festa de formatura. Senti o sangue fugir da minha cabeça. O quê? A festa, Bia? Para a Letícia. Reservamos o salão e o buffet hoje. Vai ser absolutamente maravilhoso. Eles têm aqueles canapés de salmão que ela adora. Encostei as costas na parede fria do corredor, lutando para recuperar o fôlego. Mãe, aquele cartão é para emergências. 15 mil reais não é uma emergência. Você nem me perguntou. Bem, tentamos ser econômicas, ela disse, seu tom já mudando para a irritação, como se eu a estivesse incomodando com detalhes triviais. Mas você sabe como as coisas estão hoje em dia, e não podemos simplesmente servir cachorro-quente no quintal. Esta é uma conquista importante. Sua irmã trabalhou muito duro para isso. Eu trabalho duro também, eu retruquei, as palavras escapando antes que eu pudesse pará-las. A raiva foi súbita e incandescente. Eu trabalho duro por esse dinheiro. Você não pode simplesmente gastar quase 15 mil reais do meu dinheiro sem ao menos mandar uma mensagem. Bia, ela suspirou. Aquele mesmo suspiro condescendente que usava quando eu era criança e tinha um acesso de raiva. Não seja tão dramática. Você tem um bom emprego. Você pode pagar. Por que você sempre tem que fazer tudo ser sobre dinheiro? É tão deselegante. É o meu dinheiro. É para uma família, ela me corrigiu, com a voz ríspida. Estamos celebrando sua irmã. Você deveria estar feliz por ela. Em vez disso, você está ligando e levantando a voz por causa de uma conta? É de uma falta de classe, Bia. Falta de classe? Eu sussurrei, atordoada. Mãe, isso é literalmente roubo. Se um estranho fizesse isso, você chamaria a polícia. Nós não somos estranhos, ela rebateu, aumentando o tom de voz. Nós somos seus pais. Ela é sua irmã. Meu Deus, eu não te criei para ser tão pão dura. Tudo bem, se há um problema tão grande, vou dizer a Letícia para cancelar os canapés. Vou dizer a ela que a irmã mais velha acha que ela não merece uma festa de verdade. A chantagem emocional, exatamente como esperado. Eu não disse que ela não merece uma festa, eu disse, minha determinação já começando a ruir. Era uma resposta automática. Eu odiava deixá-la chateada. Eu só disse que você deveria ter perguntado. Bem, nos deixamos levar pelo momento, mamãe disse, sua voz suavizando novamente, sentindo sua vitória. Já está tudo resolvido agora. Não vamos estragar o clima brigando. Ah, e você precisa reservar seu voo logo. A cerimônia é no dia 15. Eu estava sem palavras. Senti-me completamente vazia. Apenas cuide da conta, Bia. Deixe sua irmã ter o momento dela. Falamos depois. Clique. Ela desligou. Fiquei ali naquele corredor vazio, encarando a tela escura do meu celular. Senti um mal-estar físico. Não era apenas o dinheiro, embora doesse. Eu tecnicamente poderia absorver o custo. Era a audácia descarada daquilo. Eles nem sequer consideraram perguntar. Minhas finanças eram apenas um fundo de recursos compartilhado para eles. Voltei para minha mesa, mas meu foco tinha sumido. Ficava ouvindo a voz dela na minha cabeça. Você está sendo dramática. É falta de classe. Pela primeira vez, a velha desculpa, família cuida da família, simplesmente não colou. Aquilo não era cuidado. Cuidado é dado livremente. Aquilo era abuso. Sentei-me e olhei para o quadro geral com novos olhos. Eu era um recurso. Eu era a mina de ouro em que eles continuavam cavando e eles não davam a mínima se os túneis desabassem, desde que conseguissem o ouro. Abri meu aplicativo do banco novamente e encarei a cobrança pendente. Buffet magnífico. Eu tinha uma escolha.
Poderia ligar para a operadora do cartão e denunciar a cobrança como fraudulenta. Poderia contestar, mas não fiz isso. Foi covardia? Provavelmente. Foi hábito? Com certeza. Eu já conseguia imaginar as consequências se eu cancelasse o pagamento, as ligações gritando, meu pai me ligando, implorando para eu consertar as coisas. Letícia tendo um colapso, então fiz o que sempre fazia, paguei a conta. Mas ao tocar em confirmar pagamento, algo dentro de mim mudou. Aquele pequeno brilho de satisfação que eu sentia quando ajudava não apareceu. No lugar dele, havia uma pedra fria e dura. Finalmente entendi que eu não era uma parceira naquela família. Eu não era nem uma filha. Eu era um caixa eletrônico. E você não convida o caixa eletrônico para sentar à mesa do jantar. Você apenas pega o dinheiro e vai embora. Naquela noite, fui para casa e sentei no meu apartamento escuro. Não me dei ao trabalho de acender as luzes. Apenas sentei no sofá e pensei na formatura. Eles queriam meu dinheiro para a festa. Queriam meu dinheiro para o vestido que Letícia inevitavelmente compraria. Queriam meu dinheiro para o jantar chique depois. Mas eles queriam a mim? Decidi fazer um pequeno experimento. Não mandei mensagem para eles por 3 dias. Normalmente, eu era quem iniciava o contato todos os dias. Como vocês estão? Como está o papai? Eu simplesmente parei. Quarta-feira veio e foi. Nada. Quinta passou. Silêncio. Na sexta, ainda não havia uma única mensagem. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou sobre a minha semana. E ninguém, absolutamente ninguém, agradeceu por eu ter pago a conta de R$ 15.000. Eles tinham o que precisavam. Meu propósito estava cumprido. O silêncio no meu telefone era mais ensurdecedor do que qualquer discussão. Ele me dizia tudo. Eles não sentiam minha falta, nem sequer pensavam em mim. Eu era apenas a mão invisível que pagava por suas vidas. No sábado, a tristeza começou a se transformar em algo mais quente e afiado. E então, a mensagem de texto acidental destruiu meu mundo de vez. Uma semana se passou após o incidente do buffet. Uma semana de silêncio absoluto. Fui trabalhar, voltei para casa, comi meus jantares solitários. O silêncio da minha família era pesado, mas também era esclarecedor. Era a prova de que, a menos que eu estivesse financiando algo, eu era funcionalmente invisível para eles. A verdade finalmente apareceu em uma manhã de sábado. Não chegou com um confronto dramático, mas com um simples vibrar do meu celular. Eu estava na minha pequena varanda tomando café. Era um dia raro, perfeito e ensolarado em Curitiba. Eu estava tentando ler, para me distrair do nó de ansiedade que estava alojado no meu estômago desde a conversa sobre os canapés. Meu celular vibrou na mesinha ao meu lado. Olhei para baixo. Uma notificação do grupo de WhatsApp Família Oliveira. O grupo incluía eu, mamãe, papai e Letícia. Geralmente era apenas mamãe postando fotos de suas flores ou papai enviando algum meme de tiozão sem graça. Peguei o telefone, esperando mais uma exigência. Você pode encomendar isso? Pode pagar aquilo? Era um print de tela. Enviado por Letícia. Não havia texto acompanhando, apenas a imagem. Franzi a testa, tocando nela para ampliar. A princípio fiquei confusa. Era um print de uma conversa entre Letícia e minha mãe. Por que a Letícia enviaria uma imagem de seu chat privado com a mamãe para o grupo que incluía a mamãe e eu? E então, vi o nome do contato no topo do print. Mamãe querida. E li os balões de mensagem. Letícia, achei o vestido perfeito. É deslumbrante, mas custa uns R$ 2.500. Você acha que a Bia vai ter outro chilique? Ela foi tão irritante por causa da festa. Helena, não se preocupe com isso. Só passa no cartão. Ela vai superar. A Bia é basicamente o nosso caixa eletrônico particular mesmo. RS. Letícia, verdade. Só não quero ouvir sermão. Helena, ela não vai dar. Ela precisa demais que a gente goste dela. Algumas pessoas simplesmente nasceram para ser suporte. Deixe que ela pague. Você só foca em ficar linda. Encarei a imagem.
Li uma vez, depois duas. Minha mente tentava rejeitar o que eu estava vendo. Meu primeiro pensamento foi: isso é uma piada de mau gosto? Mas não era piada. Era um erro colossal. Letícia devia ter tirado o print para enviar a alguma amiga, talvez para reclamar de mim ou se gabar do vestido novo. E na pressa, ela tocou na conversa errada. Ela tinha enviado a prova do desprezo delas diretamente para a vítima. Um segundo depois, a imagem sumiu. Esta mensagem foi apagada. Então, uma nova mensagem da Letícia apareceu. Letícia: Ops, grupo errado, ignorem isso. Letícia: mandei para minha amiga sem querer kkk. Ela não se desculpou pelo que disse. Desculpou-se pelo erro de envio. Ela ou achava que eu não tinha visto, ou achava que eu era patética demais para fazer qualquer coisa a respeito. Fiquei ali, completamente congelada. O sol ainda estava quente na minha pele. Os pássaros cantavam, mas meu mundo inteiro tinha acabado de virar gelo. Caixa eletrônico. Ela precisa demais que a gente goste dela. Algumas pessoas simplesmente nasceram para ser suporte. Coloquei meu telefone sobre a mesa gentilmente, como se ele pudesse se despedaçar. Parecia que eu tinha levado um soco no estômago. Mas não era apenas dor. Era uma humilhação profunda. Por anos, eu contei a mim mesma uma história. Uma história onde eles me amavam, apenas eram ruins com dinheiro. Uma história onde mamãe estava apenas estressada e Letícia era apenas jovem e estava se encontrando. Uma história onde minha generosidade era valorizada, mesmo que eles não dissessem. Aquele print foi uma bomba que vaporizou essa história. Não havia amor, não havia confusão. Era tudo calculado. Eles tinham discutido isso, tinham um manual. Eles usaram minha insegurança profunda, minha necessidade desesperada pela aprovação deles, contra mim. Mamãe sabia que eu precisava que eles gostassem de mim e usou essa necessidade para me sugar até a última gota. Caixa eletrônico. Eu não era filha deles, eu era um equipamento, um serviço utilitário como luz ou internet. Você não agradece ao seu roteador por funcionar, você apenas fica bravo quando o Wi-Fi cai. Entrei tropeçando no meu apartamento, senti a tontura. Fui ao banheiro e encarei meu reflexo. Eu parecia a mesma. O mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos cansados. Mas olhei para mim mesma e pensei: sua boba, sua completa idiota. Pensei em todos os turnos de hora extra, as férias canceladas, os sapatos que deixei na prateleira porque a Letícia precisava de algo. Eles estavam rindo de mim. O tempo todo eles estavam rindo. Meu celular vibrou de novo. Helena: Bia, você viu alguma foto estranha? O celular da Letícia está doido, dando bug. Só ignora a manipulação. Imediata e reflexiva. Não respondi, não conseguia. Se eu tentasse falar, um grito sairia e eu não tinha certeza se ele pararia algum dia. Fui para a cozinha e me servi de um copo de água, minhas mãos tremendo tanto que derramei por todo o balcão. Limpei, o movimento era mecânico. Eu precisava de um plano. Apenas gritar com eles era inútil. Gritar nunca tinha funcionado. Se eu gritasse, mamãe abriria o berreiro. Diria que eu estava distorcendo as palavras dela, que era tudo um mal-entendido. Ela manipularia a realidade até que eu fosse a pessoa pedindo desculpas. Não. Eu precisava fazer outra coisa. Eu precisava desligar o caixa eletrônico. Passei o resto do fim de semana em transe. Não saí do apartamento. Não atendi as ligações deles e eles ligaram. Mamãe ligou 3 vezes. Letícia ligou 1. Papai, claro, não ligou. Deixei que todas fossem para a de caixa postal. Na noite de domingo, o choque inicial tinha se transformado em uma clareza fria e dura como diamante. Eu tinha terminado, mas eles ainda não sabiam. Eles apenas achavam que eu estava fazendo bico. Achavam que eu ia superar, exatamente como mamãe previu. Ela vai superar. Olhei para o meu calendário. Tínhamos uma chamada de vídeo em família agendada para segunda-feira à noite para finalizar os planos da formatura. Decidi que estaria lá. Eu apareceria. Eu ouviria.
e então eu cortaria o cordão. A noite de segunda-feira chegou. O céu, do lado de fora da minha janela, era de um roxo profundo. Arrumei meu notebook na bancada da cozinha, ajustei a iluminação, vesti uma blusa simples e profissional e escovei o cabelo. Eu queria parecer composta, não como a filha histérica e excessivamente dramática que eles sempre me pintavam. Eu queria parecer a CEO da minha própria vida, prestes a anunciar uma grande reestruturação. Às 19 horas em ponto, cliquei no link. Os rostos deles surgiram na tela. Mamãe e papai estavam juntos no conhecido sofá bege da sala, a sala que eu tinha pago para pintar no ano anterior. Letícia estava em seu quarto, segurando o celular diante do rosto, enquanto estava deitada na cama. "Oi, pessoal", eu disse. Minha voz estava firme. Isso me surpreendeu. "Ah, olha ela aí", mamãe disse, forçando um sorriso. Ela usava um lenço colorido, mas o sorriso estava todo errado. Seus olhos escaneavam meu rosto, procurando rachaduras, qualquer sinal de raiva pelo print. "Oi, Bia", Letícia resmungou, sem sequer olhar para a câmera. Estava ocupada, digitando algo fora de cena. "Oi, filha", papai murmurou. Então, mamãe começou, batendo palmas com uma falsa empolgação. "Semana importante. A formatura é neste sábado. Tanto para fazer." Ela começou uma lista. "Temos que buscar os balões, confirmar a reserva do jantar, pegar o terno do seu pai na lavanderia." Eu apenas fiquei ali sentada e ouvindo, observando-os. Era morbidamente fascinante. Eles estavam agindo como se nada tivesse acontecido. Como se Letícia não tivesse me chamado de caixa eletrônico apenas 48 horas antes. Estavam apostando na minha obediência aprendida, no meu medo de conflitos. Estavam apostando que eu era boazinha demais para tocar no assunto. "E Bia", mamãe disse, inclinando-se para a câmera, "você já comprou sua passagem?" "Ainda não", respondi. A atmosfera na sala virtual mudou instantaneamente. "Como assim?" O sorriso falso da mamãe evaporou. "É segunda-feira, a cerimônia é no sábado, os preços vão estar nas alturas." "Eu sei", eu disse. "Bem, você precisa comprar hoje à noite", ela ordenou. "E me mande os detalhes do voo para sabermos quando te buscar. Embora, na verdade... Letícia, talvez a tia Cida possa buscar a Bia. O carro vai estar lotado com todas as decorações." "Tanto faz", Letícia disse, ainda distraída. "Eu não me importo." "Certo", mamãe continuou. "Então, Bia, compre a passagem. E também eu te encaminhei o link do hotel. Decidimos fazer um upgrade para uma suíte, já que a tia Cida vem e ela precisa de espaço. É um pouco mais caro do que planejamos, mas eu sabia que você não se importaria." Não disse nada. Apenas olhei para ela. O silêncio ficou pesado. Mamãe se mexeu inquieta no sofá. Ela odiava quando eu não respondia imediatamente com um alegre. "Tudo bem, mãe. O que foi?" Ela disparou. "Por que você está me olhando assim? Estou apenas ouvindo", eu disse. "Você está com aquela cara", ela disse, a voz ficando ríspida. "Essa cara azeda. Você ficou assim o fim de semana todo." "Eu não falei com você o fim de semana todo", apontei. "Exatamente. Você ficou nos ignorando. Tudo por causa de um bug bobo no celular da Letícia. Aí estava. A narrativa oficial. Não foi um bug, mãe", eu disse calmamente. "Ah, lá vamos nós", Letícia resmungou, revirando os olhos dramaticamente. "Sério que vamos fazer isso? Foi uma piada, Bia. Meu Deus, como você é sensível." "Uma piada?", repeti. "Me chamar de caixa eletrônico é uma piada?" "É um modo de dizer", mamãe interveio. "Só quisemos dizer que você ajuda muito. Você leva tudo para o lado pessoal. Era para ser um momento de alegria para sua irmã. Por que você sempre tem que fazer tudo ser sobre você?" A acusação veio, mas desta vez não doeu. Apenas bateu e saiu. "Não estou fazendo ser sobre mim", eu disse. "Estou fazendo ser sobre respeito." "Respeito?" Mamãe riu, um som curto e feio. "Você quer respeito? Então pare de agir como vítima o tempo todo. Você ajuda porque pode. Você tem o dinheiro, nós não temos.
É assim que uma família deve funcionar. Os fortes devem ajudar os fracos. A Letícia não é fraca, eu disse, desviando meu olhar para minha irmã. Ela tem 29 anos. É perfeitamente capaz. Eu tenho ansiedade. Letícia gritou no telefone. Você sabe que eu não aguento pressão como você. Você só está com inveja porque a mamãe e o papai realmente se importam comigo. A máscara caiu. Aquela era assim na verdade, bem ali. Mamãe não a corrigiu. Papai continuou encarando o chão. Mamãe respirou fundo, o rosto endurecendo enquanto me encarava pela câmera. O papel de mãe doce e preocupada tinha acabado. Olha, ela disse com a voz carregada de veneno, estou farta dessa atitude. Você está deixando todo mundo para baixo. Você deixa tudo tenso. Você suga toda a alegria do ambiente, Bia. Sempre foi assim. Ela fez uma pausa e então desferiu o golpe que achou que finalmente me esmagaria. Honestamente, se for para ficar assim, talvez seja melhor você nem vir. Eu pisquei. O quê? Nós não queremos ver a sua cara na formatura dela, ela disse com a voz fria e plana. Não se você for ficar sentada ali com essa expressão azeda, fazendo sua irmã se sentir mal. Queremos um dia feliz. Se você não consegue ficar feliz por ela, então fique em Curitiba. Letícia sorriu com desdém. Só queremos boas vibrações. Olhei para o meu pai. Pai, você concorda com isso? Ele levantou os olhos por meio segundo com puro pânico neles e voltou a olhar para baixo. Apenas ouça sua mãe, Bia. Talvez seja melhor dar um tempo. Eles estavam me desconvidando para ir à festa que eu tinha pago, da formatura que eu financiei por anos. Estavam me expulsando porque eu não estava alegre o suficiente em ser usada, e naquele momento algo dentro de mim se encaixou. Foi o som de uma porta de cofre pesada se fechando e travando para sempre. O medo sumiu. A culpa sumiu. A necessidade desesperada pela aprovação deles evaporou. Eu me emproei na cadeira. Senti uma calma incrível e gélida. Tudo bem, eu disse. Mamãe pareceu chocada. Ela esperava lágrimas, súplicas, uma promessa de que eu me comportaria para poder ir. Tudo bem? Ela repetiu, confusa. Sim, tudo bem, eu disse. Eu não vou. Não estarei na formatura. Não estarei na festa. Não estarei em nenhuma das fotos. Ótimo, mamãe disse, cruzando os braços achando que tinha vencido. Fico feliz que você finalmente caiu na real. Mas, eu acrescentei, vocês precisam ter clareza do que isso significa. O que significa? Letícia perguntou, parecendo entediada de novo. Olhei diretamente para a lente da câmera do notebook, fazendo contato visual direto com cada um deles. Significa que eu não faço parte da celebração, eu disse. E se eu não faço parte da celebração, eu não faço parte do financiamento. A testa da mamãe franziu. Do que você está falando? Quero dizer, eu disse, minha voz tão clara e firme quanto um sino, que se vocês não querem ver a minha cara, 3.000 nunca mais verão o meu dinheiro. Como é que é? Mamãe riu, mas foi um som nervoso e de pânico. Você não pode simplesmente... Eu posso. Eu a interrompi. Eu cansei, mãe. Eu vi o print. Eu sei o que vocês realmente pensam de mim. Eu sou o caixa eletrônico. Bem, este caixa está oficialmente fora de serviço. Você não pode fazer isso! Letícia gritou, sentando-se abruptamente, o rosto subitamente pálido. O pagamento final do buffet vence amanhã. Isso parece um problema de vocês, eu disse. Bia, mamãe gritou, você está destruindo a vida da sua irmã. Você está sendo vingativa. Não, eu disse, estou me demitindo do meu cargo de banco da família. Vocês me demitiram, lembram? Disseram para eu não ir. Eu não quis dizer daquele jeito. Mamãe tentou recuar com os olhos arregalados de terror. Eu só quis dizer... Você quis dizer exatamente aquilo, eu disse. E eu ouvi. Alcancei o mouse. Bia, espera! Papai gritou com a voz falhando. Foi a primeira vez que ele aumentou o tom em anos. Não faça nada precipitado. Adeus, pai, eu disse. Adeus, mãe. Tenha uma ótima formatura, Letícia.
Bia. Cliquei no botão vermelho. Encerrar reunião. A tela ficou preta. Sentei-me no silêncio da minha cozinha. Meu coração estava acelerado, mas minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Tinha acabado. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. E eu tinha muito trabalho a fazer antes do amanhecer. Não me mexi imediatamente depois que a tela ficou preta. Apenas fiquei ali por um longo minuto, ouvindo o zumbido baixo da minha geladeira. Meu celular começou a vibrar imediatamente no balcão da cozinha. Bip, bip, bip. Ele dançava sobre o granito, um espasmo frenético de luz e som. Eu sabia quem era. Era a mamãe, percebendo que tinha esticado demais a corda. Era a Letícia, percebendo que o caixa eletrônico tinha acabado de ficar sem notas. Eu nem olhei para o identificador de chamadas. Peguei o telefone, deslizei para baixo e toquei no ícone da lua. Não perturbe. Então reabri meu notebook. O mais estranho era que eu não sentia raiva. Geralmente, após uma briga com eles, eu ficava um caco, trêmula e desesperada para consertar as coisas. Passava horas compondo mensagens de desculpas por coisas que nem eram minha culpa. Mas desta vez eu me sentia fria, clínica. Sentia-me como uma cirurgiã prestes a remover um tumor maligno. Isso não era sobre vingança, era sobre sobrevivência. Abri uma nova janela no navegador e comecei a trabalhar. Passo 1. Os cartões de crédito. Entrei no portal do meu banco e fui direto para a aba de usuários autorizados. Lá estava, Letícia Oliveira. Cliquei para ver o histórico de transações recentes. Era uma enxurrada de pequenos luxos. Sephora, Starbucks, iFood, uma boutique no centro. E lá no topo estava a cobrança pendente de R$15 mil do buffet magnífico. Meu dedo pairou sobre o botão. Este era o ponto sem retorno. Isso não era apenas uma briguinha de família, isso era uma demolição. Pensei no olhar presunçoso no rosto da Letícia. Só boas vibrações. Cliquei em bloquear cartão. Então, para garantir, cliquei em reportar perda ou roubo. Uma janela apareceu. Este cartão será desativado imediatamente e um novo cartão será enviado para o seu endereço principal. Confirmado. Naquele instante, o pedaço de plástico na carteira de grife da Letícia tornou-se inútil. A próxima vez que ela tentasse comprar seu café matinal ou pagar aquele vestido de R$2.500, a máquina apitaria a negativa. Senti um nó de tensão nos meus ombros começar a relaxar. Passo 2. A mensalidade e o aluguel. Esse era o passo grande. Naveguei até o portal de pagamentos da faculdade. Meu cartão de crédito estava salvo como método de pagamento principal, configurado para o pagamento automático das taxas do último semestre, taxas que precisavam estar quitadas para que ela pudesse colar grau. Cliquei em remover método de pagamento. O site perguntou: tem certeza? Um novo método de pagamento será necessário para evitar multas por atraso e bloqueios na conta. Tenho muita certeza, eu disse para o meu apartamento vazio. Clique. Removido. Em seguida, o condomínio. Fui ao portal do locatário. Eu vinha pagando o aluguel da Letícia via transferência direta há 4 anos. Cancelei o pagamento recorrente, então escrevi um e-mail breve e profissional para a imobiliária. A quem possa interessar, informo que, a partir de hoje, não sou mais a fiadora financeira do contrato do apartamento 303 ocupado por Letícia Oliveira. Todos os pagamentos futuros de aluguel devem ser cobrados diretamente da locatária. Enviar. Passo 3. As assinaturas digitais. Essa parte foi mesquinha, eu admito, mas era uma questão de princípio. Se eles não queriam a minha cara, não teriam os meus benefícios. Fui na minha conta da Amazon Prime, na Netflix, no Spotify, no Globoplay. Em cada uma delas, fui nas configurações e cliquei em sair de todos os dispositivos. Depois, mudei cada uma das senhas. Levou uns 4 minutos. Em 4 minutos, a noite de cinema na sala deles terminaria abruptamente. A música no celular da Letícia silenciaria. O frete grátis desapareceria.
Não era pelos R$ 50 por mês aqui e ali, era pelo fato de que todo o estilo de vida deles era um ecossistema que eu tinha construído e eles tinham zero respeito pela arquiteta. Passo 4. O plano de celular. Estávamos em um plano familiar e, claro, eu pagava a conta. Cerca de R$ 600 por mês para 4 linhas com dados ilimitados. Entrei no site da operadora. Eu não podia simplesmente cancelar os números deles sem uma grande confusão, mas havia outra coisa que eu podia fazer. Eu podia separar as contas. Cliquei em transferência de titularidade. Selecionei os números da mamãe, do papai e da Letícia. Inseri o e-mail da mamãe como a nova proprietária da conta. Cliquei em enviar. Agora, Helena receberia um e-mail. Beatriz liberou estas linhas para você. Por favor, aceite a responsabilidade financeira para manter o serviço. Eles teriam 24 horas para fornecer suas próprias informações de cartão de crédito, ou seus telefones seriam cortados. Fechei o notebook. Inclinei-me para trás na cadeira e olhei para o relógio. Eram 19h45. Toda a demolição de uma década de emaranhamento financeiro levou menos de 1 hora. 10 anos sendo a rede de segurança deles, financiando suas escolhas, tudo desmantelado em 45 minutos. Caminhei até a porta de vidro da sacada do meu apartamento e olhei para as luzes brilhantes de Curitiba. A chuva tinha começado de novo, deixando rastros no vidro. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mentalmente tentando resolver o caos deles. Não estava me preocupando com a reação da mamãe. Não estava calculando quanta hora extra eu teria que fazer para cobrir a última emergência deles. Eu tinha criado um vácuo. Eu sabia que, na casa deles, naquele exato momento, o pânico estava começando a se instalar. O pedido de delivery da Letícia seria recusado. A novela da mamãe travaria e pararia. O e-mail sobre a conta do celular chegaria na caixa de entrada dela com um bip. Respirei fundo e devagar. Eu me sentia mais leve. Sentia como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras, montanha acima, e finalmente, a tivesse deixado cair. Não era felicidade, ainda não. Era paz. Não dormi muito naquela noite. Eu sabia que quando o sol nascesse, o verdadeiro contra-ataque começaria. Retaliação é uma coisa, lidar com as consequências é outra. Eu conhecia minha família. Conhecia o manual deles. Eles mentiriam. Diriam a todos, minhas tias, meus tios, amigos da família, que eu tinha enlouquecido. Que eu estava tendo um surto psicótico. Que eu era cruel e instável e tinha cortado o contato sem motivo nenhum. Eles teceriam uma narrativa onde eram as vítimas inocentes e eu era um monstro. Eu precisava de um seguro, precisava de provas. Então, na manhã seguinte, movida a café preto e adrenalina, comecei a montar o meu caso. Criei uma nova pasta na minha área de trabalho. Chamei-a simplesmente de A Planilha. Primeiro, baixei anos de extratos bancários. Passei 2 horas analisando-os com um marcador digital, sinalizando cada Pix para a mamãe, cada transferência para Zender a Letícia, cada pagamento direto para a faculdade, cada conta de oficina mecânica de emergência. Criei uma planilha. Coluna A, data. Coluna B, valor. Coluna C, o motivo declarado. Coluna D, a realidade. 5 de março, R$3.000. Motivo? Tratamento dentário de emergência do papai. Realidade. Viagem de fim de semana para um resort para mamãe e Letícia, postada no Instagram. 22 de julho, R$5.000. Motivo? Livros didáticos. Realidade. Ingressos para um festival de música marcados no Facebook. Ver tudo aquilo ali, em preto e branco, me deu náuseas. O total no final da planilha era um número de 6 dígitos. Era o valor de um apartamento próprio. Eram anos da minha vida. Salvei a planilha em PDF. Depois, vasculhei minhas mensagens de texto. Tirei print da conversa do caixa eletrônico novamente, garantindo que o horário estivesse visível. Tirei print de dezenas de mensagens da minha mãe, transbordando culpa.
Se você não mandar o dinheiro, sua irmã vai ser humilhada. É isso que você quer? Nós te criamos para ser melhor que isso. Salvei todas. Mas a prova mais poderosa não era um documento, era uma gravação. Encontrei-a nas minhas mensagens de voz apagadas recentemente. Eu quase a tinha deletado para sempre, mas algum instinto me disse para guardar. Era de alguns meses atrás. Mamãe tinha ligado, eu não atendi e ela deixou um recado, mas esqueceu de desligar direito. Apertei o play. Bia, me liga. É urgente. A voz de mãe de sempre. Então, um som de movimento. O telefone sendo colocado sobre uma mesa. Depois a voz dela de novo, mais diferente, distante. A voz que ela usava quando não estava atuando para mim. Ela não está atendendo. Coisinha irritante. Então ouvi a voz da Letícia. Ela provavelmente está ocupada no trabalho. Continua ligando. Ela sempre cede. Helena. Eu sei, ela é tão desesperada para que a gente goste dela. É meio patético, na verdade. Mas ei, pelo menos paga as contas. Letícia riu. Meu Deus, imagina se eu tivesse que ter um emprego de verdade. Acho que eu morreria. Helena, é basicamente o propósito da vida dela, sustentar a gente. Ela vai pagar, ela sempre paga. Ela tem medo demais de perder a gente. A gravação terminou com um clique final e definitivo. Fiquei ali, ouvindo o silêncio. Quando ouvi aquela mensagem de voz pela primeira vez, chorei por 1 hora, tentando me convencer de que elas não tinham falado sério, que estavam apenas desabafando. Ouvindo agora, não chorei. Senti uma satisfação sombria e fria. Aquela era a prova irrefutável. Era a prova de que eu não estava louca. Elas mesmas tinham dito. É basicamente o propósito dela. Arrastei o arquivo de áudio para a pasta A Planilha. Olhei para a minha coleção. Planilhas, registros bancários, mensagens de texto, áudio. Era um dossiê de exploração, financeira e emocional. Meu celular, ainda no Não Perturbe, acendeu. Uma sequência de notificações apareceu na tela. Chamada perdida, 14. Mamãe. Chamada perdida, 8. Letícia. Chamada perdida, 3. Papai. Então, uma mensagem da minha tia Cida. Tia Cida. Bia, querida. Sua mãe acabou de me ligar, histérica. Ela disse que você hackeou as contas deles e roubou o dinheiro da formatura da Letícia? O que está acontecendo? Isso não parece nada com você. Encarei o texto. Roubou o dinheiro. As mentiras já estavam sendo espalhadas. Elas estavam me pintando como uma ladra para se anteciparem à verdade. Respirei fundo. Eu não ia entrar em uma guerra de mensagens. Eu tinha minha pasta. Tinha minha verdade. Eu estava pronta. Fechei meu notebook, fui até a cozinha e fiz um sanduíche. Comi devagar, saboreando cada mordida. Pela primeira vez em anos, eu não estava correndo, não estava em pânico. Estava apenas esperando, porque eu sabia que o próximo passo era deles, e quando o dessem, eu estaria pronta para queimar as mentiras deles até o chão. 3 dias de silêncio absoluto são uma eternidade na minha família. Normalmente, se eu não respondesse em algumas horas, minha mãe enviaria o equivalente familiar a uma equipe de busca e salvamento. Mas este silêncio era diferente. Era o silêncio frenético e desesperado de pessoas tentando tapar uma dúzia de buracos em um navio que afunda. Na noite de quarta-feira, a convocação veio, não como uma exigência, mas como um apelo, um e-mail do meu pai. Assunto: por favor, fale conosco. O corpo do e-mail dizia: Bia, por favor, precisamos resolver isso. Sua mãe está doente de preocupação. Letícia está um caco. Só nos dê 10 minutos no Zoom. 20h20 hoje à noite. Encarei o e-mail e senti aquele velho e familiar puxão no estômago. A culpa, o treinamento de uma vida inteira para ser a conciliadora. Mas então olhei para a pasta na minha área de trabalho. A planilha. Eu não era mais a conciliadora. Eu era a promotora. Tudo bem, sussurrei para mim mesma. Às 20 horas, eu entrei. A tela se encheu com os rostos deles, e o contraste com segunda-feira era chocante. Na segunda, eles estavam arrogantes e desdenhosos. Agora,
Pareciam completamente destruídos. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos e inchados. Ela estava sem maquiagem e parecia 10 anos mais velha. Letícia estava sentada ao lado dela, enrolada em um cobertor, o rosto uma mistura de fúria e terror. Meu pai estava na ponta do sofá, esfregando as mãos nervosamente. Bia, mamãe começou, com a voz falhando. Graças a Deus, o que você está fazendo com a gente? O que está acontecendo? Olá, eu disse calmamente. Você cortou tudo! Ela gritou, a voz subindo e tremendo. Os celulares, a Netflix, a faculdade. A universidade ligou para a Letícia hoje. Os convites da formatura estão retidos por causa de um saldo devedor. Você cancelou o pagamento? Cancelei, confirmei. Como você pôde? Letícia gritou, avançando em direção à câmera. É a minha formatura. Você está arruinando a minha vida porque tem inveja de mim. Eu não tenho inveja, Letícia, eu disse. E não estou arruinando sua vida. Estou apenas deixando que você pague por ela. Nós não podemos pagar, mamãe gritou. Você sabe que não temos esse dinheiro sobrando. A cerimônia é em 3 dias. Você tem que consertar isso. Coloque o cartão de volta na conta. Agora. Não, eu disse. Bia, por favor. Papai interveio com a voz suplicante. Só por esta semana. Podemos conversar sobre todo o resto depois, mas não castigue sua irmã assim. Castigar? Perguntei. É assim que você chama isso? Você está roubando de nós. Mamãe acusou, sua dor voltando a se transformar em raiva. Você cometeu uma fraude. Você disse que o cartão foi roubado quando não foi. Estava no meu nome, eu declarei. Era a minha conta. E você a usou para comprar enfeites de festa e vestidos de grife enquanto zombava de mim pelas costas. Nós nunca zombamos de você. Mamãe mentiu, olhando fixamente para a câmera com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós te amamos. Nós nos gabamos de você para todo mundo. Alguém colocou mentiras na sua cabeça. Eu apenas olhei para ela. Era uma performance magistral. Ela era tão boa nisso que provavelmente até acreditava no que dizia. Eu não preciso que ninguém me conte mentiras, mãe, eu disse. Eu tenho a gravação. Cliquei em compartilhar tela. A janela do Zoom mudou. Eles agora estavam olhando para a minha área de trabalho. Abri a pasta A Planilha. O que é isso? Letícia perguntou, apertando os olhos. Isso é a matemática, eu disse. Abri a planilha primeiro. Ela preencheu a tela deles. Linhas e linhas de datas e números. Isto é cada centavo que enviei para vocês nos últimos 5 anos, expliquei. Aluguel, mensalidades, emergências que eram, na verdade, férias, contas médicas que eram, na verdade, compras. O total geral é de pouco mais de 600 mil reais. O silêncio do lado deles foi absoluto. Eles apenas encararam o número. Você guardou o registro? Mamãe sussurrou. Ela parecia horrorizada. Isso é doentio. Quem faz uma planilha da própria família? Uma vaca leiteira que quer saber seu valor de mercado? Respondi. Mamãe estremeceu. Eu vi o print, mãe. Continuei. Aquele que a Letícia mandou por engano. Algumas pessoas simplesmente nasceram para ser suporte. Ela precisa de mais que a gente goste dela. Foi uma piada! Letícia gritou de novo. Meu Deus, você não tem senso de humor. Isto é uma piada também? Perguntei. Cliquei no arquivo de áudio. A gravação tocou nos meus alto-falantes, alta e clara na sala deles. Ela não está atendendo. Coisinha irritante. É basicamente o propósito da vida dela. Sustentar a gente. Ela vai pagar. Ela sempre paga. Ela tem medo demais de perder a gente. Observei os rostos deles enquanto as vozes da minha mãe e da minha irmã enchiam a sala. Mamãe ficou branca como papel. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela não podia negar. Não podia manipular a própria voz gravada. Letícia encarava o próprio colo, com o rosto vermelho. Papai apenas colocou a cabeça entre as mãos. Quando a gravação terminou, o silêncio foi ensurdecedor. Não era mais o silêncio da raiva, era o silêncio da pura e absoluta vergonha. Você disse que eu tinha medo de perder vocês, eu disse com a voz firme.
E você estava certa. Eu estava apavorada de perder vocês. Achei que, se parasse de pagar, vocês parariam de me amar. Mas então, percebi uma coisa. Fiz uma pausa, deixando a frase pairar no ar. Vocês não me amam, eu disse. Vocês amam o que eu proporciono para vocês. E eu não estou mais disposta a ser amada pelo saldo da minha conta bancária. Bia, mamãe sussurrou. Filha, por favor, estávamos apenas desabafando, estávamos estressadas. Não, eu disse. Vocês foram honestas. Pela primeira vez foram completamente honestas. E agora eu estou sendo honesta também. Parei de compartilhar a tela e olhei para eles uma última vez. Eu não vou pagar a faculdade, eu disse. Não vou desbloquear os cartões. Não vou à formatura. Se vocês querem que a Letícia suba naquele palco, vocês têm 3 dias para resolver. Vendam o carro. Façam um empréstimo. Eu não me importo. Mas o banco da Bia está permanentemente fechado. Você vai destruir esta família, mamãe sibilou, com os olhos estreitados de ódio. Não, eu disse. Estou apenas encerrando o acordo que vocês criaram. Não esperei pelos gritos. Não esperei por mais lágrimas. Cliquei em sair da reunião. E desta vez, eu sabia que não haveria mais convites. As consequências foram confusas, feias e absolutamente necessárias. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de barulho vindo do lado deles e silêncio completo do meu. Soube por terceiros o que aconteceu, através das fofocas da família e do meu feed do Facebook. Eles não conseguiram o dinheiro. Mamãe tentou pedir um novo cartão de crédito, mas o score dela era inexistente, porque ela nunca tinha pago uma conta na vida. Ela sempre apenas as encaminhava para mim. Papai tentou um empréstimo pessoal, mas o banco não conseguiu processar em 3 dias. Letícia não colou grau. A universidade foi firme, sem pagamento, sem diploma, sem cerimônia. Vi uma postagem da tia Cida no Facebook. Tão triste que não pudemos ver nossa linda Letícia no palco hoje, devido a um erro administrativo de última hora na universidade. Ainda estamos muito orgulhosos da nossa graduada, erro administrativo. Essa era a história que mamãe estava inventando. Ela não podia admitir que estavam sem dinheiro. Não podia admitir que eu os tinha cortado. Então culpou um escritório anônimo. Mas as mentiras não pararam por aí. Naquele domingo, minha tia Márcia me ligou. Bia, ela disse com a voz carregada de gelo. Eu soube o que você fez. Sua mãe me contou tudo. Como você hackeou as contas deles e roubou o dinheiro da formatura da Letícia para comprar um carro novo para você. Eu nunca soube que você tinha esse lado tão cruel. Senti uma onda de raiva. Eles estavam tentando ativamente arruinar minha reputação para salvar a deles. Tia Márcia, eu disse. Foi a mamãe que te disse isso? Sim, foi. Ela está com o coração partido. Tudo bem, eu disse. Verifique seu e-mail. O quê? Acabei de te mandar uma pasta, eu disse. Tem os extratos bancários mostrando quem pagou a faculdade nos últimos 4 anos. Tem as mensagens de texto. E tem uma gravação do que minha mãe e minha irmã realmente pensam de mim. Ouça. Depois, se você ainda quiser, pode me ligar de volta. Desliguei. 10 minutos depois, recebi um SMS. Tia Márcia. Meu Deus, Bia, eu sinto muito, muito mesmo. A verdade, ao que parece, se espalha muito mais rápido que as mentiras quando você tem as provas. Em uma semana, toda a família estendida sabia a história real. Eu não precisei lançar uma campanha de difamação, apenas enviei a planilha para quem perguntava. A vergonha mudou de lado. Saiu dos meus ombros e pousou diretamente nos deles. Meus pais sumiram das redes sociais. Letícia deletou sua conta no Instagram. 2 semanas depois, houve uma batida na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico. Era meu pai, sozinho. Ele parecia menor, diminuído, usava uma jaqueta velha, apenas parado no corredor do meu prédio. Abri a porta, mas bloqueei a entrada com o corpo. Oi, pai, eu disse. Oi, filha, ele murmurou, recusando-se a me olhar nos olhos. Posso entrar? Não, eu disse.
Ele estremeceu e finalmente olhou para mim, com os olhos cheios de mágoa. Eu dirigi todo o caminho de casa até aqui. Eu sei, eu disse, mas se você entrar, vai tentar fazer as pazes. Vai me dizer que a mamãe está arrependida e que eu deveria ser a pessoa maior da história. E eu simplesmente não estou interessada em ouvir isso. Ele se encostou no batente da porta, a energia o deixando. Ela está um desastre, Bia, ele disse baixinho. Não sabe o que fazer. Nós só não percebemos o quanto dependíamos de você. Vocês não perceberam? Perguntei. Pai, eu te falei 2 anos atrás na garagem que eu estava me afogando. Você me disse para ser forte. Ele olhou para seus sapatos gastos. Eu fui um covarde, admitiu. Eu só queria manter a paz. Sua mãe, ela pode ser difícil. Era mais fácil deixar você resolver. Era mais fácil para você, eu o corrigi. Não era mais fácil para mim. Você me sacrificou para mantê-la calma. Não é isso que um pai deveria fazer. Ele começou a chorar então. Não eram soluços altos, mas as lágrimas silenciosas e dolorosas de um homem que sabe que falhou. Uma parte de mim, a velha Bia, quis abraçá-lo, dizer: está tudo bem, eu vou consertar, aqui está um cheque, mas mantive minha posição, mantive minhas mãos ao lado do corpo. Sinto muito, ele sussurrou, sinto de verdade. Eu acredito em você, eu disse. Mas um pedido de desculpas não paga de volta R$600 mil e não me devolve a década que desperdicei tentando comprar o afeto de vocês. O que acontece agora? Ele perguntou. Nós terminamos? Não sei, eu disse honestamente. Preciso de tempo, muito tempo. Preciso descobrir quem eu sou quando não estou fazendo o papel de provedora da família. E vocês precisam descobrir como ser adultos sem o meu dinheiro sustentando vocês. Ele assentiu lentamente. Ele entendeu. Adeus, pai, eu disse. Adeus, Bia, ele respondeu. Ele se virou e caminhou pelo longo corredor, parecendo frágil e perdido. Aquilo partiu meu coração um pouco, mas foi uma quebra limpa. Necessária. Fechei minha porta e girei a tranca. Faz 6 meses desde a formatura que não aconteceu. Minha vida está completamente diferente agora. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Meu celular não vibra mais com emergências fabricadas. Não recebo mensagens manipuladoras nas noites de domingo. A segunda coisa que notei foi minha conta bancária. É realmente chocante. Quando você para de sustentar financeiramente outros 3 adultos, o dinheiro tende a sobrar. Verifiquei minha conta poupança ontem. Pela primeira vez na vida adulta, tenho o suficiente para a entrada de um apartamento. O meu apartamento. Não uma casa para a tia família, um lar para mim. Não falei com Helena nem com Letícia. Ouço pedaços de notícias pela tia Cida. Mamãe conseguiu um emprego como recepcionista. Letícia está trabalhando como atendente em uma cafeteria. Elas estão sobrevivendo. Esse era sempre o meu maior medo, que sem mim elas desabassem, que fossem parar na rua. Mas não foram. Elas tiveram dificuldades, claro. Tiveram que vender o segundo carro, tiveram que aprender a fazer orçamento, tiveram que realmente trabalhar, mas estão vivas. Percebi que ao salvá-las todos esses anos, eu não estava ajudando. Estava aleijando-as. Estava permitindo a dependência delas. Agora, pela primeira vez, elas estão aprendendo a ficar de pé sozinhas. Eu estava na minha sacada esta manhã. É verão em Curitiba e o céu estava de um azul brilhante e sem nuvens. Eu estava tomando uma xícara de café, café bom, de grãos caros que comprei para mim mesma, sem um pingo de culpa. Pensei naquela garota na chamada de vídeo 6 meses atrás. A garota que tinha tanto medo de não ser amada, tão desesperada por um convite. A garota que achava que todo o seu valor estava ligado à sua carteira. Ela parece uma estranha para mim agora. Levantei-me e caminhei até o parapeito, com o sol quente no rosto. Eu costumava pensar que o amor era sobre o quanto você estava disposta a sacrificar. Achava que amar alguém significava deixar que te machucassem, repetidamente, e apenas aceitar. Eu estava tão errada.
Amor sem respeito não é amor, é exploração. E família não é sobre sangue compartilhado, é sobre como as pessoas te tratam, especialmente quando você não tem mais nada para dar. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar fresco e limpo. Não sei se voltarei a falar com eles algum dia, talvez um dia, mas nunca será o mesmo. Aquela velha dinâmica foi estilhaçada e sou muito grata por isso. Eu não sou a pessoa que resolve tudo. Não sou o banco. Não sou o caixa eletrônico. Eu sou a Bia. E pela primeira vez na minha vida, isso é mais do que suficiente. Fechei meus olhos e apenas expirei. Se você já foi a conciliadora designada da família apenas para se tornar o bode expiatório deles, se você já sentiu que tinha que comprar seu lugar à mesa, apenas pare, feche a carteira, tranque a porta e vá embora. Você vale mais do que aquilo que pode dar a eles. Você não está sozinha. Fim da história.